Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma mensagem aqui no canal para abençoar a sua vida. E hoje o nosso tema é quando somos escolhidos por Jesus. A nossa leitura está no livro de João, capítulo 15. Eu vou ler o versículo do 1 ao 7 e o versículo 16 ao 17. E eu peço a você que passar aqui pelo canal, que deixe a sua curtida, compartilhe nos grupos sociais, se inscreva no canal, você que é novo, aperte o sininho das notificações, deixe seu pedido de oração nos comentários, para eu poder orar por você, e fique comigo aqui todos os dias, você será abençoado. E a nossa leitura está no livro de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 7 e o 16 ao 17, que eu vou ler. E a palavra do Senhor fala assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanho e lanço no fogo e o queimo. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Versículo 16 e 17. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem, a videira e os ramos, aqui o Senhor Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e Deus é o lavrador. E nós somos ramos, que nós temos que dar fruto. Não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu, aqui no 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, levantamos a nossa mão na igreja e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento você já passa a ser filho de Deus. Então você tem que dar fruto. Você passou a ser o ramo, e Jesus é a videira e o Pai é o lavrador. Agora você tem que cumprir os princípios na sua vida, que primeiro princípio, você meditar na palavra de Deus, dia e noite, né? Deus falou para Josué, está bem aqui em Josué, porque nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E a primeira coisa é conhecer as Escrituras, meditar na palavra. Não, Josué 1:8, não foi isso que eu lhes ordenei, seja forte e corajoso, não é isso não. Josué
8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. Assim você será bem-sucedido. Lá em Mateus 4, versículo 4, a palavra do Senhor fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, para que você seja uma pessoa próspera. Aí você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, vai sendo fortalecido na sua fé. E ele é o nosso alimento espiritual. Esse é o primeiro princípio, né? Quando você aceita Jesus, se alimentar da palavra de Deus dia e noite, porque a palavra ela é escudo, proteção para você. Através da palavra você vai conhecendo o Senhor Jesus, através da palavra você vai conhecendo os milagres, vai conhecendo os mandamentos de Deus para você, os princípios, as promessas de Deus para a sua vida. Segundo princípio, uma vida de oração. Você ter uma vida de oração. Você orar a Deus, ter aquela comunhão com o Pai todos os dias, né? Assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, está lá no livro de Daniel. Você tem que ter uma vida de oração. E lá em Mateus 21, 22 fala: e tudo que pedirem ao Pai, crendo, receberei. Tudo que você pedir a Deus, crendo, você receberá. Através da oração, você vai receber, crendo, né? Você tem que ter uma vida de oração, porque a oração é quem fortalece você, é quem faz você ter uma comunhão com o Pai. A oração é que te dá livramento, que abre porta para você, dá vitória, porque para Deus nada é impossível. Terceiro ponto, jejuar. A pessoa tem que jejuar também. Quando você aceita Jesus, está lá em Mateus 17, 21, fala assim. Deixa eu caçar aqui, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21, tá aqui. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Aqui o Senhor Jesus falando por discípulo, né? Os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Então, o Senhor Jesus fala para ele, esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Você faz o jejum porque o jejum lhe dá autoridade espiritual. O jejum faz você ouvir a voz de Deus, mortificar a sua carne. Por isso você tem que ter uma vida de oração, jejum e meditação na palavra. Vigiar também. Jesus fala que nós devemos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então nós devemos vigiar. Está lá em Mateus 26, 4. Deixa eu ver aqui, 26, 4. Acho que eu errei. Mas Jesus fala que a gente devemos orar e vigiar. Está aqui, 26. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É 26, 41. 26, 41. Outro princípio, servindo na obra. Servir a Deus e aos irmãos, para que é um dever de todos os crentes, né?
Todos nós que aceitamos Jesus devemos servir a Deus e aos irmãos. E em Marcos 16, 15 e 18 Jesus fala: E disse-lhes: Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que, em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Então Jesus deu uma ordem de nós ir pregar o evangelho, servir no reino, né? Ganhar almas para o Senhor. A salvação não é só para nós, mas para todos. Deus quer que todos sejam salvos, então devemos servir a Deus e aos irmãos na obra do Senhor. Então, quando você aceita Jesus, você tem que fazer essas coisas na caminhada cristã. Crescer no conhecimento da palavra de Deus, meditar dia e noite na palavra, orar, jejuar, vigiar, para que você não volte a praticar a velha conduta, né? Porque quando você aceita Jesus, você nasceu de novo. Então, tudo tem que se fazer novo. Tem que vigiar suas atitudes, seu comportamento, tudo à sua volta. Servir na obra do Senhor. E ter uma vida de oração, de comunhão com os irmãos também, se congregar, né? Com os irmãos na igreja, porque a palavra do Senhor fala: onde 1 ou 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. E fica essa palavra ao seu coração. Permita orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar guiando os nossos passos, nos protegendo, nos guardando. Guarda nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar toda enfermidade, toda doença em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar as famílias, abençoar os casamentos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado Deus, abençoe seu dia. Até mais.